mediunidade em crianças, experiência de quase morte. Quer saber mais sobre as conexões espirituais presentes no filme O Mistério da Libélula? Então vem comigo que o vídeo de hoje está recheado de informação. John Darrell, personagem de Kevin Costner, é um médico que ficou viúvo recentemente e acredita que sua falecida esposa, Emily, que é interpretada pela Susanna Thompson, esteja tentando falar com ele do mundo dos mortos, usando para isso pacientes que estejam à beira da morte. Além disto, Joe passa a ser perseguido por estranhas e misteriosas libélulas, que o fazem se lembrar cada vez mais da falecida esposa. Pois é, minha gente, esse é um filme já antigo, de 2002, mas é um filme muito interessante. Eu já assisti algumas vezes e confesso que alguns detalhes estavam perdidos e eu tive que assistir ontem para poder gravar para vocês hoje as minhas impressões desse filme. Ele basicamente trata, na minha opinião, aí de 3 coisas, tá? A primeira delas é a experiência de quase morte. Essa é a temática oficial do filme, porque mostra pessoas do hospital onde o Joe trabalha, né? E que ao voltarem de estágios de coma ou de parada respiratória, cardiorrespiratória, relatam ter vivido experiências fora do corpo. Entre essas experiências, alguns pacientes desse hospital relatam ter se encontrado com a Emily, né? A mulher dele que tinha recém-falecido numa missão que ela cumpria na Venezuela. E o filme se passa nos Estados Unidos. Bom, beleza. De fato, o tema EQM, né, experiência de quase morte, é um tema bastante recorrente na literatura de autoajuda, principalmente, e no cinema, né? Mas é um tema que, às vezes, ele é um pouco usado de uma forma de chacota, né? Ou até mesmo de descrença. Mas nós sabemos que, de fato, como nós não somos o corpo físico, nós somos o espírito, né? Então, no momento em que o corpo físico entra num estágio de quase morte, o nosso espírito se desprende, como no desdobramento que acontece todas as noites da emancipação da alma, desdobramento, viagem astral. Então, nesses momentos em que o corpo acaba se desconectando, né? O corpo relaxa, então a nossa alma pode se desprender ali do corpo fazendo uma viagem espiritual. Então nós sabemos da veracidade do fenômeno. Agora, o que muitas pessoas acabam esperando das experiências de quase morte é o que acontece e é relatado no filme. Uma mensagem vir do lado de lá para cá, né? E nós sabemos da literatura de quem pesquisou demais essas experiências de reencarnação ou de EQM, sabe que de fato existem muitas informações que são trazidas por essas pessoas, né? E no filme, especificamente, é trazido a mensagem da Emily. Por quê? Agora vem a parte do spoiler. Se você não assistiu o filme, para por aqui, vai lá assistir, depois você volta para ver. A Emily, quando morreu, estava grávida. E ela acabou sofrendo um acidente de ônibus e foi resgatada por uma tribo indígena. Ali, inclusive, os Yanomamis, que estão bastante em alta agora, né? Por conta dessa tragédia infeliz aqui no Brasil, mas na parcela que fica na Venezuela. E aí, o que acontece? Ela foi acolhida por essa tribo ainda viva e teve um parto ali dentro da aldeia. E a criança ficou, a menininha, né? Acho que é M, não sei. Só que ele não sabia, porque o corpo nunca foi resgatado, entendeu? E a mensagem que a Emily queria trazer era para que ele fosse até lá buscar a filha, certo? Então essa é a parte, é claro, romantizada do filme, que é muito legal, que gera um suspense bacana, que gera um drama, uma angústia em nós, tal. Mas é a parte romantizada, porque não necessariamente as experiências de quase morte é porque a gente tem muito isso na cultura popular brasileira de
A pessoa morreu querendo me deixar uma informação. Aí a pessoa tentou falar no leito de morte. Gente, a comunicação espiritual, ela não é utilizada somente para fatos de exceção. A gente deveria tratar o assunto de uma maneira tão equilibrada e tão natural que as mensagens deveriam ser simplesmente, o cara foi viajar, tá te mandando um cartão postal do lado de lá, entendeu? Eu acho que o fato de nós termos transformado as questões paranormais nessa questão de paranormalidade, nessa questão de fantasma e criado toda essa aura de suspense ao redor do tema, acabou causando essa coisa de que é sempre uma exceção. Então a pessoa só está se comunicando porque ela não pode descansar do lado de lá. Ninguém descansa do lado de lá. A vida é igual do lado de cá, entendeu? Então, é somente essa observação. Bom, mas o primeiro ponto, então, é a IQM. O segundo ponto, que eu acho bastante interessante, de fato, é a mediunidade nas crianças, né? Todas as crianças, e isso a gente já sabe exaustivamente pela literatura espiritualista, todas as crianças até uns 7 anos, 8 anos de idade, elas têm uma proximidade com o plano espiritual da onde elas acabaram de chegar muito grande. Então elas estão ainda em processo de encarnação, não é? Então a criança, nesse período, ela tem facilidade de ver espíritos, ouvir espíritos, sonhar, ter relações de projeção muito lúcidas. Por conta disso, eles acabaram de voltar do plano espiritual para encarnar aqui. Então, é muito mais prático. Então, não necessariamente a criança que, durante esse período dos 7 anos, vê espíritos é médium. Não necessariamente. Muitas vezes, ela tem essa experiência exatamente por esse período da vida, desse período reencarnante dela, tá? Agora, existem, claro, as crianças que são de fato médiums. Então, quem é médium, que descobre a mediunidade como adulto, né? Com certeza, se voltar no tempo, vai se lembrar das experiências que teve de mediunidade quando criança. Isso é fato, tá? Então, nem toda criança que vê espíritos é médium. Mas todo médium que descobre a sua mediunidade lá na frente, voltando a refletir sobre a sua fase infantil, vai se lembrar das experiências que teve de mediunidade enquanto criança, certo? Então isso é muito legal. E é muito interessante no filme porque relata o menininho que quando ele se desdobra, né, é o que acontece às vezes conosco, né? Ele se desdobra e fica no teto do hospital. Então ele vê, né? Minha mão sumiu. Ele vê tudo espelhado de cima para baixo, né? Então, isso é fato, isso acontece com muita frequência, principalmente nas experiências de EQM. Muito mais na EQM do que na projeção, necessariamente. A pessoa se desdobra e vira e vê o mundo, ela acorda flutuando no teto, né? Então é muito legal que tem um menininho que faz isso. E a terceira questão é uma questão que eu vou juntar 2 itens numa só, que é a questão das libélulas, né? Começam a acontecer uns efeitos físicos na casa dele. O peso de papel cai da mesa de cabeceira dele, ele embala o peso de papel, coloca na caixa para mudança, o peso de papel volta desembalado e aparece em cima da mesa. Ele vê a esposa no vidro da cozinha, o desenho daquela cruz torta, né, que eles chamam, aparece nos vidros, o papagaio quebra e cai a areia do vaso lá e tem o desenho no chão também. Isso daí é efeito físico, né? Então, muito provavelmente, a Emily, por estar desesperada para tentar passar essa informação para o marido, se valeu, né, de algum conhecimento no mundo extrafísico para poder influenciar diretamente o mundo físico, tá? Então, isso daí é muito, muito bacana, porque ela usa de dois animais, né? Ela tem muito contato com as aves e com a libélula, o inseto mesmo. E aparece libélulas na casa dele,
O papagaio dele fica doidão lá, uma hora quebra a cozinha lá inteira. Ela utiliza de outros sinais da natureza, enfim. Então é muito legal porque os animais, eles têm uma facilidade do contato espiritual também. Então o fato dela estar usando tanto o efeito físico quanto a mediunidade dos animais é muito legal também presente no filme. Então esses são os pontos que eu achei mais interessantes. O filme é muito bom. Vale a pena reassistir se você já assistiu. Hoje tem disponível até na internet de graça, acho que já venceu os direitos do filme, sei lá, enfim. Tem disponível no YouTube, inclusive se você procurar aí, ó, o título original Dragonfly, né? E o símbolo, né? O símbolo, que na verdade é uma libélula, mas ao mesmo tempo é a simbologia da cachoeira perto de onde a tribo indígena tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários quais foram as suas impressões desses itens que eu comentei aqui, tá certo? E coloca as tuas também, se eu esqueci de algum detalhe, beleza? Não deixa de dar aquele joinha para fortalecer o canal, se inscrever aqui no canal, compartilhar com os teus amigos esse vídeo, tá certo? Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.